Ok, amigos, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco, dando continuidade, falando um pouco agora da delegação de serviços. Na câmera 2, venha comigo, olhe lá. Sobre a delegação, o que nós observamos? Que ela pode se dar, sobre a descentralização, melhor dizendo, ela pode se dar por outorga ou por delegação. Conforme você viu comigo na tela, a descentralização por outorga, ela transfere a titularidade e a execução. Descentralização por outorga transfere o que, professor? Transfere titularidade e transfere execução. E eu disse que transferir a titularidade é uma coisa grave. Por que uma coisa grave? Porque a titularidade ela não pode sair das mãos do poder público. Ela não pode sair das mãos do poder público, já que transferir a titularidade significa transferir praticamente a própria propriedade do serviço. E o particular, a rigor, não pode receber por lei essa propriedade. E como nós temos que a descentralização por outorga, como sendo uma transferência drástica, é aquela que se dá por lei, a lei não pode transferir por outorga, portanto, execução mais titularidade, para um particular. Então, só quem poderia receber a descentralização por outorga, ou seja, a execução mais a titularidade, seria a administração pública. Só que nem todos os entes da administração pública. Porque nós vimos que dentro da administração pública indireta, existem tanto pessoas jurídicas de direito público quanto de direito privado. Na administração pública indireta, nós temos que ter tanto pessoas jurídicas de direito público quanto pessoas jurídicas de direito privado. Na administração pública indireta, tanto pessoas públicas quanto particulares. Tanto pessoas públicas quanto particulares. Particulares que compõem a administração pública. Como assim, Éden? Pessoas de direito privado que pertencem à administração pública. Exemplo das empresas estatais, exemplo de empresas públicas e sociedades de economia mista e da própria fundação pública de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado que compõem a administração pública. Por isso, essas pessoas elas não podem o que, Éden? Elas não podem receber a descentralização por outorga, porque elas não podem receber por lei titularidade e execução. Só a execução, titularidade não. Por isso que eu digo que a outorga, que a descentralização por outorga, que transfere titularidade e execução, só pode ir para a administração pública indireta de direito público. Para a administração pública indireta de direito público, na tela observe, ela só pode ir para a administração pública indireta de direito público, vale dizer, ela só pode ir para autarquias e fundações públicas de direito público, que nada mais são, diga-se de passagem, do que espécies de autarquias. As fundações públicas de direito público, eu repito, elas nada mais são do que espécies de autarquias, são chamadas autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Mas, por outro lado, a descentralização por delegação, que transfere não titularidade e execução, mas só execução, a titularidade não vai por delegação, só execução. A descentralização por delegação não transfere titularidade, mas só execução. Aí sim, você pode ter pessoas privadas. Mas como assim, Éden? Qual é o instrumento para essa transferência? Bom, eu posso ter descentralização por delegação que se dá por meio de lei? Pode, porque vale um princípio universal segundo o qual quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso transferir titularidade e execução por lei, será que eu posso transferir só a execução? Claro. Se a lei transfere titularidade e execução, imagina só a execução. Aí o princípio universal, segundo o qual quem pode o mais, pode o menos, ele é aplicado. O princípio universal, segundo o qual quem pode o mais, pode o menos, ele vai ser aplicado. Por quê? Porque se a lei pode transferir a execução, mas titularidade, quiçá só a execução. Pode também. Então a lei pode, Éden, com certeza. A lei pode ser um instrumento da descentralização por delegação. Mas além da lei, eu ainda posso ter, como eu não estou transferindo titularidade e só a execução, eu posso ter um contrato e eu posso ter um ato. Eu posso ter um contrato, eu posso ter aqui um ato. Eu posso ter lei, ato e contrato. A lei vai transferir para quem? Para a administração indireta de direito privado, ou seja, para empresa pública, sociedade de economia mista e para a fundação pública de direito privado. Aqui vai transferir para a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Além disso, o que nós temos que observar? São as pessoas de direito privado da administração indireta. São os entes da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito privado. Além disso, o que nós vamos observar?
E o contrato, professor, pode transferir? Pode. O contrato vai transferir para concessionárias e permissionárias de serviços públicos. O contrato vai ser o responsável pela transferência para concessionárias e para permissionárias de serviços públicos. A transferência que vai para concessionárias e para permissionárias é aquela que vai por contrato. É o contrato de concessão, é o contrato de permissão de serviço público. E, finalmente, por ato. Por ato, você vai transferir para quem, Éden? Para as autorizadas, também chamadas de autorizatárias de serviços. O ato vai ser responsável pela transferência para as chamadas autorizadas ou autorizatárias de serviços. As autorizadas ou autorizatárias de serviços, elas serão responsáveis pela transferência, serão as titularidades das transferências que se darão por ato, por mero ato administrativo, ok? Então, como é que se dá a descentralização? Ou por outorga, que transfere titularidade e execução, só pode ser feita por lei, e por isso só pode ir para a administração pública indireta, que tenha personalidade jurídica de direito público, como autarquias e fundações públicas de direito público, que são as espécies de autarquias chamadas fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, mas, ou também, a descentralização pode ser por delegação, que não transfere a titularidade, que só transfere a execução, que não transfere titularidade, que só transfere a execução, e que pode ser feita como, professor? Que pode ser feita por lei, que pode ser feita por contrato e que pode ser feita por ato. Que pode ser feita por lei, por contrato e por ato. Por lei vai para quem, Éden? Por lei vai para a administração indireta de direito privado, como empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas de direito privado. Por contrato, vai para concessionárias e permissionárias, como eu disse, através do contrato de concessão, é o que estamos estudando, através do contrato de permissão de serviços públicos, através do contrato de concessão, através do contrato de permissão de serviços públicos. E por ato, vai para quem, professor? Vai para as autorizadas ou autorizatárias de serviços. Bom, é isso que a gente vai analisar agora, a delegação. O tema da vez é aquele que está aqui, é o tópico 4, a delegação. E a delegação é a descentralização por delegação, que pode se dar por ato e por contrato. Já que eu estou estudando concessão, permissão e autorização de serviço, para que você pudesse enxergar onde se localiza uma concessão, onde se localiza uma permissão, onde se localiza uma autorização de serviço, onde se localiza uma concessão, uma permissão e uma autorização de serviço, Éden. A concessão, a permissão, a autorização de serviço se localizam onde? Se localizam aqui na delegação por contrato e na delegação por ato. Concessão e permissão, contratos. Contrato de concessão e contrato de permissão. Autorização, ato, é um ato administrativo e não um contrato. Beleza? Bom, feita essa análise, feita essa introdução, o que é que nós temos, professor? Feita essa análise, a gente parte aqui para as espécies agora. A delegação pode se dar 4.1 por concessão, 4.2 por permissão e 4.3 por autorização, por concessão, por permissão e por autorização. Beleza? Concessão e permissão, permissão e autorização. Bom, o que a gente precisa perceber? Bom, a concessão de serviço público, ela pode ser feita para quem, Éden? Bom, a concessão de serviço público pode ser feita para quem? Antes de dizer para quem uma concessão pode ser feita, já que na tela, olha lá, eu vou estudar agora o 4.1, eu vou perguntar primeiro sobre a concessão. Quem seria, professor, esse poder concedente na concessão? Quem seria o poder concedente? Seria a pessoa jurídica da administração direta que tem um serviço na sua órbita de interesse e competência. Então, se ele é de competência da União, a União será o poder concedente. Se o serviço está na órbita de interesse do Estado, Estado membro, Estado federado, o Estado vai ser o poder concedente. Se o serviço está na órbita de interesse do município, o município vai ser o poder concedente. Mas se o serviço estiver na órbita de interesse do Distrito Federal, o Distrito Federal vai ser o poder concedente. Então, quem é o poder concedente, Éden? É o ente da administração pública direta, da administração centralizada, é o ente federado que tem o serviço incluído na sua órbita de interesse. Então, com certeza, o ente federado que tem o serviço incluído na sua órbita de interesse, o ente federado que possui o serviço incluído na sua órbita de interesse, ele terá o que, professor? Ele será o poder concedente.
Mas ele será poder concedente para quem, professor? Na tela, olhe lá. Ele será o poder concedente. Ele será o poder concedente para quem? Ele será o poder concedente para... Aí você vai ter que responder esse questionamento. Nós temos o que aí? De um lado, o poder concedente. Mas para quem será transferido esse serviço? O serviço, ele vai ter como destinatário, em se tratando de concessão, pessoa jurídica pode, professor? Pode. Pessoa jurídica pode. Além da pessoa jurídica, a pessoa física pode, Éden? Pessoa física não pode. Então é pessoa jurídica mais quem? Consórcio de empresas. A concessão pode, segundo a lei, acontecer para pessoas jurídicas ou consórcio, pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Beleza? Então, quem é o poder concedente? Eu já disse, o poder concedente é o ente da administração pública direta, portanto é o ente federado da administração centralizada, que possui o serviço incluído na sua órbita de interesse. É o ente da administração pública direta, da administração pública centralizada, que possui o serviço incluído na sua órbita de interesse. Agora, para quem o poder concedente vai transferir esse serviço, professor? O poder concedente vai transferir esse serviço, para quem, Éden? Bom, aí ele vai transferir para quem, professor? Em se tratando de concessão, isso não se aplica para permissão, isso não se aplica para autorização. Em se tratando de concessão, o poder concedente vai transferir para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Então, aqui são os destinatários da concessão. A concessão pode ser feita para quem, Éden? Não se admite de cara, a observação, não se admite concessão para pessoa física. Logo, a concessão poderá ser feita para pessoa jurídica ou consórcio de empresas. A concessão ela pode ser feita para pessoas jurídicas ou consórcio de empresas. Seria uma reunião de várias empresas especificamente para aquele contrato. A telefonia, por exemplo, no Brasil, foi transferida a consórcio de empresas, que são empresas reunidas de maneira específica para aquele contrato. Aí você fala, beleza, Éden, mas como eu formalizo essa concessão? Bom, a primeira informação é que pode ser para PJ ou consórcio de empresas. Pessoa jurídica ou consórcio de empresas, pessoa física está fora. 2. Como é que se formaliza a concessão? Posso ter um ato administrativo? E a resposta já está aqui, você viu que não. Porque a concessão necessariamente precisa de um contrato. A concessão necessariamente precisa de quê, Éden? Precisa de um contrato. Então aqui eu vou ter um contrato administrativo. A formalização vai ser através de um contrato. Se é contrato administrativo, a reboque, qual é a característica? Tem que ter o que, professor? Se é contrato administrativo, tem que ter prazo determinado. Se é contrato administrativo, tem que ter prazo determinado. Sendo contrato administrativo, tem que ter prazo determinado. Esse prazo vai depender de que, Éden? Da lei específica. Bom, pessoa jurídica ou consórcio de empresas, por contrato, que tem que ser prazo determinado. E a regra é que esse prazo está previsto na lei específica. Esse prazo vai ser previsto na lei específica. Pode ser 1 ano, pode ser até 40 anos. A ideia é que quanto maior for o investimento, normalmente maior vai ser o prazo. Porque vai ser o tempo que a empresa vai recuperar o investimento e amortizar tudo que ela investiu. Mas vai depender de quê? Da lei específica de cada serviço. Aí você fala, professor, tudo bem, o prazo vai existir, pode ser pouco ou pode ser muito, mas ele tem que ser um prazo determinado, porque não existe, vimos isso em contrato administrativo, não existe o contrato que seja ad eternum, não existe o contrato que seja ad infinitum, não existe o contrato eterno, infinito, ad eternum, ad infinitum, não, o contrato não pode ser eterno, não pode ser infinito. Naturalmente nós temos o quê? Nós temos aí prazo determinado. Vai ser 1 ou 40 anos, ou 50, ou 20, ou 10, ou 15, ou 30, não sei. Cada serviço concedido tem a sua lei específica. E aí a lei específica vai dizer qual é o prazo dessa concessão. É a lei específica que vai dizer qual é o prazo dessa concessão. Na tela, observe. Aí você fala, mas eu posso ter certeza de uma coisa, esse prazo vai ser um prazo determinado. Se eu tenho um contrato, eu tenho que ter o que, Éden? Terceira formalidade, se eu tenho um contrato, eu tenho que ter licitação. Só que aqui, minha gente, não é qualquer modalidade, porque a concessão de serviço público, ela traz de maneira obrigatória o que é, né? A concessão de serviço público, além de ter contrato, se tem contrato, tem licitação que o antecede. Se tem contrato, eu disse, tem licitação que o antecede. E, com certeza,
a licitação aqui não é qualquer modalidade licitatória. Tem que ser licitação na modalidade concorrência. Tem que ser licitação na modalidade concorrência, beleza? Então você tem aí licitação com concorrência. Aí você fala, beleza, a regra é concorrência ou sempre é concorrência, Éden? Concorrência é uma regra. A regra é que a licitação deve ser na modalidade concorrência. Mas, excepcionalmente poderemos ter outro professor, sim. Como exceção, poderemos ter, por exemplo, a modalidade leilão. Como exceção, nós poderemos ter aqui a modalidade leilão. Como, por exemplo, o leilão da telefonia. Eu falei que o Brasil participou do programa, a telefonia no Brasil, ela participou do Programa Nacional das Privatizações, também conhecido como Programa Nacional das Desestatizações, e ela foi transferida através de leilão. E acompanhamos o leilão da telefonia na TV. Por quê? Porque a regra é que a concessão de serviço público ela seja na modalidade concorrência. Existe uma regra. Concessão de serviço público tem que ter contrato, tem que ter contrato, tem que ter licitação. Se tem que ter licitação, como regra, essa licitação tem que se dar na modalidade concorrência. Como regra, essa licitação tem que ser na modalidade concorrência. Mas não é sempre, é uma regra. E excepcionalmente, podemos afastar essa concorrência. Em caráter excepcional, podemos afastar essa concorrência e fazer o que, Éden? Fazer um leilão. Mas para eu fazer o leilão ao invés da concessão, ao invés da concorrência, na concessão de serviço público, para eu fazer o leilão ao invés da concorrência, aquele serviço ele tem que estar inserido no Programa Nacional das Privatizações, como a telefonia esteve no Programa Nacional das Desestatizações. E aí, naturalmente, você pode afastar a concorrência e você pode trazer o leilão. Mas a regra é licitação com concorrência, excepcionalmente licitação com leilão, se o serviço estiver no Programa Nacional das Privatizações. Na tela, olhe lá. Beleza, você tem aí concessão é para pessoa jurídica ou consórcio de empresas, contrato com prazo determinado, a depender da lei específica, licitação na modalidade de concorrência, excepcionalmente podendo o leilão, excepcionalmente nós poderemos utilizar aí o leilão. E uma das peculiaridades nessa concorrência, meus amigos, é que você tem aí algumas regras da lei 8666, mas outras que fogem à regra 8666. Com certeza, algumas regras seguem a 8666, mas nem tudo. Ela tem algumas peculiaridades que fogem da 8666, mas que, por hora, não precisam aqui ser analisadas. Aí você fala, beleza, professor, de quem é a responsabilidade quando a concessionária causa? Se a concessionária causar prejuízo a alguém, quem é que vai pagar essa conta? Em face de quem a vítima vai ajuizar a ação de indenização? Então, na responsabilidade, o que nós podemos apontar sobre a responsabilidade? Sobre a responsabilidade, o que nós podemos apontar? Sobre a responsabilidade, a pergunta é, se a concessionária causar vítima a alguém, ou causar dano a alguém, essa vítima, ela vai cobrar de quem essa indenização? Ela vai cobrar da empresa. Então, a responsabilidade é da própria concessionária. A responsabilidade por danos causados por seus agentes é da própria concessionária. Agora, imagine o contrato de lixo da sociedade. A contratada é a concessionária e ela presta o serviço de coleta de lixo. O usuário insatisfeito, ele vai reclamar com quem? Ele vai reclamar ao Estado, ele vai reclamar a concessionária. Bom, se é no caso da coleta de lixo, se você tem um contrato de coleta de lixo, não é concessão. Parece uma concessão, mas não é. Aí você vai reclamar direto com o Estado, porque o serviço está péssimo ou não está sendo prestado direito, ou seja, se o Estado está prestando serviço ele mesmo, com certeza, meus amigos, você vai reclamar do Estado. Porque nesse tipo a relação é entre o Estado e o usuário. Mas quando nós temos uma concessão de serviço público, com certeza, é claro que o usuário ele vai cobrar da empresa, ok? Num contrato simples, uma simples prestação de serviço, que não seja concessão, se um serviço está sendo prestado não por concessão, mas por um contrato simples, nas excepcionais hipóteses em que isso pode acontecer, a relação é entre Estado e usuário, o usuário reclama do Estado. Mas se a prova colocar que não é contrato simples, que é contrato de concessão de serviço, olhe lá, em contrato de concessão, por isso que eu coloquei aqui, a responsabilidade será de quem, Éden? A responsabilidade ela será da concessionária.
você vai à empresa, você vai reclamar direto com a concessionária, ok? Aí você fala, por que, professor? Porque a empresa, na concessão, assume o serviço por sua conta e risco. E nesse tipo de contrato, a relação se faz não entre o usuário e o Estado, mas sobretudo e principalmente entre o usuário e a própria empresa. O Estado é um fiscalizador, ele simplesmente controla. Então, nós temos aí que no contrato de concessão, há vínculo entre a empresa e o usuário, logo a empresa responde e o Estado, ele é mero facilitador. Aí você fala, beleza, professor, a empresa paga, a concessionária indeniza, mas e se ela não tiver dinheiro, você pode chamar o Estado? Pode. Imagine que o município decidiu, naquele exemplo que eu dei, descentralizar o transporte. E ele transfere por delegação o transporte público coletivo, ele transfere por concessão. Ele transfere para uma empresa e essa empresa ela vai ser a concessionária do serviço. Ele transfere para uma empresa que vai ser a concessionária do serviço. A empresa causa um dano. Um motorista da empresa de ônibus atropela a mulher, como a gente viu, causa um dano. A ação é contra quem? Contra o município ou contra a empresa? Contra a empresa. Porque você viu comigo que as pessoas jurídicas de direito público, mas também as de direito privado que sejam prestadoras de serviços públicos, mas também as de direito privado, que sejam prestadoras de serviços públicos, elas responderão o que, professor? Elas responderão pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Mas também as empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras, elas também responderão de maneira objetiva pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Aí você fala, beleza, você aciona a concessionária e a empresa responde, mas e se a empresa estiver quebrada financeiramente e não tiver recursos e não tiver dinheiro para responder? O sujeito vai ficar sem a indenização? Não vai haver responsabilidade? Falso. Vai haver indenização, vai haver responsabilidade, só que se a empresa não pode pagar, quem vai ser chamado agora em caráter subsidiário? Por que em caráter subsidiário? Porque é só se a empresa não puder. Aí quem vai ser chamado é o município. O Estado, em sentido lato, no caso a pessoa jurídica de direito público, o município que resolveu delegar, o município que resolveu descentralizar. Porque quando ele delega, quando ele descentraliza, ele não simplesmente lava as suas mãos. Quando ele delega, quando ele descentraliza, eu repito, ele não está simplesmente lavando as suas mãos. Ele fica com um pezinho na responsabilidade. E aí, se a empresa não puder responder, apenas se ela não puder, por isso que não é solidária, não é ao mesmo tempo acionando as duas, é subsidiário, primeiro aciona a empresa e se ela não puder, aí chama o município, subsidiariamente, responsabilidade subsidiária, se a empresa não pagar, aí o Estado paga. Mas a da empresa é primária. Quando é a responsabilidade primária, quando é que eu tenho ela? Quando a pessoa responde por um ato que um agente dessa pessoa praticou. O seu próprio agente praticou um ato e a pessoa respondeu, primária. Mas quando uma outra pessoa jurídica responde por ato de agente que pertencia a outra pessoa, a empresa A, o agente da empresa A praticou o ato, mas não foi a empresa A que respondeu, mas sim um município, que é uma outra pessoa jurídica diferente da empresa A, aí a responsabilidade é subsidiária. Quando você aciona primeiro um e ele não pode, você a partir daí pode acionar o outro. Responsabilidade subsidiária, no caso, a da pessoa da empresa A vai ser primária, o do Estado seria subsidiária. Não é solidária porque eu não posso acionar qualquer um dos dois, eu tenho que respeitar a ordem, por isso que eu digo que há benefício de ordem. Beleza? Na tela, olha lá, essas são as características da concessão. São as características da concessão. Qual é a principal forma de remuneração, Éden, para a gente terminar? Para a gente terminar, qual a principal forma de remuneração? Falando aqui de remuneração, o que nós temos? A receita básica de uma concessionária, com certeza, é a tarifa do usuário. É a sua principal forma de remuneração. Ah, professor, mas e se o serviço é caro demais? O Estado pode ajudar na despesa? Pode. É possível a presença de recurso público. Claro que aqui o recurso é meramente o quê? Facultativo. Facultativo, porque eu não estou falando da concessão especial, aquela PPP, parceria público-privada, em que a participação pública é obrigatória. Eu estou falando da concessão comum. E a concessão comum não tem nada a ver com PPP. E a concessão comum é aquela em que ela é mantida através da receita geral das tarifas, né? As tarifas pagas pelos usuários, elas compõem essa receita da empresa. E o Estado, se quiser, caso seja um serviço muito custoso, muito complexo, se o Estado quiser, ele pode colaborar como, Éden? Se o Estado quiser, ele pode colaborar como, professor? Ele pode colaborar
ajudando essa empresa a manter a sua receita. Então, na tela, olha lá sobre remuneração. Primeiro, tarifa do usuário. Segundo, facultativamente, a participação pública. O Estado ele pode também ajudar a presença de recurso público. Beleza? E uma terceira modalidade é receitas alternativas, como propagandas em ônibus, chamadas bus door, em que, claro, só podem acontecer se estiverem previstas no contrato. Mas isso é muito bom quando estão previstas, porque isso ajuda a baratear um pouco a tarifa. Se a concessionária ela tem receitas além da tarifa, como ajuda do Estado ou como receitas alternativas, exemplo de propagandas na concessão, propagandas de ônibus, mais receitas para essa empresa muitas vezes implicam em benefício, claro, quando isso acontece, né? Isso é devolvido muitas vezes em benefício para a própria coletividade, quando a gente consegue implementar o princípio da modicidade das tarifas, quando a gente consegue implementar o princípio da modicidade das tarifas. Aí sim, com certeza isso é muito válido, isso é muito bacana. Então na tela, olha lá, você tem aí, portanto, pessoa jurídica ou consórcio de empresas, contrato por prazo determinado, previsto em lei específica, licitação na modalidade concorrência, que é a regra, responsabilidade da concessionária, né, objetiva e primária, e se ela não puder responder, o Estado responde objetiva e subsidiariamente, o Estado responde subsidiariamente, e além disso, nós temos o que aí? Nós temos com certeza remuneração com tarifas, remuneração com ajuda facultativa do Estado, e temos também remuneração com receitas alternativas. Na tela, olha lá, essas são as principais características da concessão de serviço público. Além da concessão, permissão e autorização. A permissão vem aqui no 4.2. Quais são as diferenças, Eden, da concessão para a permissão? Agora, falando aqui especificamente da permissão de serviços. Agora, especificamente falando aqui da permissão, o que nós temos que lembrar, Eden? Bom, a permissão, ela, com certeza, é a permissão de serviço que a gente está analisando. Não a permissão de uso de bem. Só uma advertência para que o sujeito não confunda permissão de serviço público, que é o que nós estamos estudando, já que estamos aqui fechando o estudo da temática referente aos serviços públicos. Então não confunda permissão de serviços públicos com permissão de uso de bem público. É outra coisa, isso aí se dá no tema bens. Lá no tema bens públicos, aqui você estuda a permissão de uso de bem público. Aqui não. Aqui em serviços públicos nós estudamos a permissão de serviços. Aqui no tema serviços públicos nós estudamos a permissão de serviços públicos, a permissão de serviço. Na tela, olha lá, sobre essa permissão de serviço público, o que nós temos, Eden? Bom, primeiro que a permissão de uso é ato, e a permissão de serviço, como eu vou dizer aqui agora, nós temos que é um contrato. Ela está prevista onde? Ela tem previsão no artigo 2º, inciso 4, combinado com o artigo 40, e também no artigo 40 da lei 8987/95. A lei de concessão e permissão de serviço é a lei 8987/95. É a lei de concessão e permissão de serviço público. Lei 8987/95 é a lei de concessão e de permissão de serviço público. 8987. E aí, a maior parte dos artigos dessa lei fala de concessão de serviço. Mas, na tela, olha lá, o artigo 2º, inciso 4 e o artigo 40 falam de permissão. E a permissão, antes de colocar que ela é feita por contrato, embora eu já tenha falado disso, até para distinguir com a permissão de uso, que é ato, essa permissão de serviço público, ela é feita para quem, Eden? Ela é feita para pessoa física ou pessoa jurídica. A gente viu que a concessão não pode ser para pessoa física. Pessoa física não pode receber concessão de serviço público, só pessoa jurídica ou consórcio de empresas. Mas a permissão de serviço não. A permissão pode ser para pessoa física ou para pessoa jurídica. A permissão de serviço público pode ser tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. É uma grande diferença, porque a gente viu que a concessão é só para pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, mas a permissão é para pessoas físicas ou jurídicas, ok? Além disso, sabemos que a permissão, hoje, pela nossa lei, ela também é feita, assim como a concessão, através de um contrato. Assim como a concessão, ela é feita através de um contrato. Temos contrato, professor? Com certeza. Se tem contrato administrativo, a gente pensa logo. Se tem contrato, tem que ter o que, Eden? Naturalmente,
prazo determinado. Se tem contrato, tem que ter prazo determinado. E se tem contrato, a gente também lembra de quê, Eden? A gente lembra de licitação. A gente lembra de licitação. Tem contrato, o contrato não pode ser ad eterno, não pode ser ad infinito, e aqui tem licitação. Mas tem que ser necessariamente concorrência? Eu vou deixar essa pergunta para o último bloco. Será que a licitação necessariamente tem que ser na modalidade de concorrência? E a resposta eu lhe dou depois do intervalo. É rapidinho, não sai daí, a gente volta já já.